Boa noite, estamos mais uma vez aqui no Vanessa Bastos Podcast, episódio 51, para não falar errado eu até olhei, episódio 51, hoje a gente vai falar sobre fisiculturismo e saúde, e é uma honra eu ter novamente aqui Dora Shirami, que vai falar sobre a experiência dela no fisiculturismo, e Bianca Comin, falando sobre biomedicina e falando sobre nutrição. Ela trabalha com nutrição esportiva e hoje elas vão falar um pouquinho pra gente, assim, como é o fisiculturismo, como é essa vida de fisiculturistas e de pessoas que cuidam dos fisiculturistas. Olá, Dora, como está? Oi, eu estou ótima, e você? Eu também. E você, Bianca? Eu estou ótima também. Que bom. Me diga uma coisa, sempre, a gente estava falando um pouquinho aqui antes de começar, sempre você vem com novidades. E assim, eu quero que você fale um pouquinho pra gente, pra quem não sabe sobre fisiculturismo, mas fale um pouquinho de você antes. Porque assim, as pessoas pensam, fisiculturismo é para pessoas mais novas, às vezes pessoas, né, mais de 50, mais de 60, mais de 70, enfim. Às vezes não podem treinar ou não podem fazer, ou as pessoas se acham muito velhas, às vezes, para começar. Me fale um pouco de você, para quem não te conhece ainda, e um pouquinho dessa tua experiência e de como você foi parar no fisiculturismo. Bom, eu já estive aqui algumas vezes com Sim. você, né? Lançando livro, né? Uma Lancei honra. 2 livros, né? Aqui com você. E em breve virá o terceiro. Que bom. Mas, como eu estava falando agora há pouco, minha vida é movimento. Eu não consigo ficar parado, eu estou sempre inventando coisas novas. Mas essa coisa do fisiculturismo surgiu assim de um desafio. Alguém me desafiou e não me desafia. Eu sou movida a desafio. Um dos organizadores de um dos maiores eventos de fisiculturismo do Brasil, né, e internacional inclusive, me fez um convite. O que você acha de abrir uma nova categoria no fisiculturismo? A categoria 70+. E eu parei para pensar um pouquinho e tal, e acabei topando, né? Acabei aceitando o desafio. E quando eu aceitei esse desafio, eu sabia que sozinha eu não ia conseguir nada. Porque eu estava lá nos meus treininhos de academia, o treino que o professor monta, né? E você vai fazer aquele treino, e eu comecei os treinos sozinha. Aí comecei a buscar um personal training para me ajudar. Fiz algumas aulas experimentais. E eu disse, mas desse jeito não vai dar certo. Eu tenho que procurar profissionais que estejam ligadas à área do fisiculturismo. Sim. E aí me indicaram, né? Eu sabia que eu ia precisar fazer dieta, porque cada vez que eu subia na balança, eu estava 1 quilo mais gorda. Eu já estava pesando 69 quilos. E eu sabia que eu tinha que fazer dieta. E tinha que fazer os treinos orientados por alguém e direcionados para o que eu pretendia. Para a meta que você tinha para chegar, né? Aí me indicaram a Bianca, a Bia, a minha nutri aqui, amada. E eu marquei uma consulta, fui consultá-la. E a partir daí as coisas começaram. Com dieta, e ela me indicou o esposo dela, o João Paulo Comin, que é o esposo dela, que é um preparador físico de atleta de alta performance. E ele está acostumado a preparar atletas e deu tudo tão certinho assim, né? A Bia, que já competiu várias vezes também, então ela conhece bem o meio do fisiculturismo. E como orientadora, e uma orientadora carinhosa, e ela respeita os meus limites, os limites da minha idade. E a gente começou, né, a nossa trajetória. Eu comecei a fazer dieta, comecei a fazer os meus treinos. E isso foi... Eu comecei meus treinos com o João no dia 19 de agosto de 2025. Olha. Então tem só 11 meses que eu comecei essa trajetória. Não fechou um ano ainda. Ainda não fechou um ano. Comecei dieta também e os treinos com ele. E meu primeiro treino com ele foi no dia 19 de agosto. No dia do próximo evento vai fazer exatamente um ano, né? Não, 11 meses. 11 meses. Uhum. Vai ser exatamente no dia 19. Mas assim, aí eu comecei essa trajetória de treinos, de dieta, né? E eu sou muito disciplinado em relação à dieta. Aí eu comecei a fazer a dieta e eu comecei a ver resultado. Uau. Eu comecei a perder peso, comecei a perder gordura, comecei a perder medida, e eu comecei a me amar, né? E aí, quanto mais você vê resultado, mais você se anima.
Porque, a princípio, a minha dúvida era, eu com 70 anos, porque eu comecei com 70 anos, eu com 70 anos, será que eu vou conseguir? Porque já tem uma limitação da idade, né? Sarcopenia, você vai perdendo músculo, tem toda essa limitação da idade. Eu digo, será que com 70 anos eu vou conseguir? E a Bia dizia, vai sim, claro que você vai conseguir. E comecei a seguir tudo direitinho, bonitinho, para ter o resultado que eu tive até agora. Então, o que eu digo? Você falou, né? Pessoas com 40, 50, 60, 70. Nunca é tarde. O corpo humano é uma coisa incrível. Como ele responde àquilo que você dá a ele. Se você der sofá para ele, se você der preguiça para ele, ele vai te responder com sofá e com preguiça. Ele vai ficar preguiçoso, vai engordar. Se você der movimento para ele, ele vai te devolver com movimento. Se você der estímulo para ele, dá estímulo pro teu corpo de hipertrofia, de músculo, de movimento, corrida, seja lá o que você queira fazer, ele vai te responder na mesma proporção. Então, o corpo responde, não importa a tua idade. A gente sabe que tem pessoas aí com 80, 90 anos que começam a fazer uma musculação e ganham músculo. Sim. Então, o corpo responde àquilo que você der a ele. E com essa visão, foi que eu disse, não, eu posso. Eu consigo e eu vou fazer. Então, eu assumi um compromisso com os organizadores do Muscle Contest, né? De abrir essa categoria 70 a mais. Até mesmo para dar oportunidade a outras mulheres, porque a gente sabe que tem mulheres que estão praticamente prontas para uma competição e que às vezes querem competir. Mas alguém tem que dar o primeiro passo. Alguém tem que abrir o caminho para outras virem atrás. E por que não eu? Por que não, né? A pessoa que gosta dos desafios. Exatamente. Não, e é maravilhoso porque, assim, geralmente a gente lê muito ou vê, né? O pessoal diz, ai, com 40, ai, com 50, é mais difícil. Porque, assim, também, tem muitas pessoas que daí se vitimizam, ficam no sofá e dizem assim, ai, mas não dá pra fazer porque eu já passei de idade. Não, é só você definir as tuas metas e ir atrás, né? Exatamente. Ter a disciplina e a força de vontade. Você não precisa se engajar em alguma coisa para ir competir no fisiculturismo, de repente. Mas dê a você a chance de melhorar teu corpo para você, quando você chegar na minha idade, você chegar na minha idade nas minhas condições. Né? Independente. Sim. Não estar dependendo de filho para levantar de uma cadeira, para te levar numa consulta, para te levar num supermercado. Você ir aonde você quiser, ter essa liberdade de você ir e vir e fazer o que você quer sem depender de ninguém. Porque tem muitas pessoas na minha idade que já estão dependentes, total. E isso já é maravilhoso, né? A gente está bem... Exatamente. Da idade, ali na idade que a gente está bem e conseguir fazer as coisas sozinho, sem depender. E eu sou a prova viva de que idade é apenas um número. A idade é só estar no meu documento lá. Que às vezes eu fico pensando assim, eu acho que meu pai queria tanto ter uma menina, ele me registrou uns 20 anos antes. Ele errou ali, ó. Ele errou, registrou antes. Eu vou registrar agora, que depois ela vai aparecer. Ela vai nascer, né? Então acho que porque eu não me sinto com a idade que eu tenho. Nem eu. Nem eu com a minha. E Bianca, me conte, como que é conviver com essa pessoa? Que eu já convivi um tempo, eu sei que, né, determinada, ela vai atrás do que ela quer. Como que é, assim, para você, no caso, tá junto com ela e tá participando dessa evolução? Olha, a Dora achou uma pessoa muito parecida com ela, que também adora desafios. Que bom. Porque, assim, quando ela me mandou mensagem e eu vi lá no WhatsApp, eu quero agendar uma consulta porque eu quero competir. E eu sempre recebo essa mensagem. E aí ela falou na sequência, eu vou abrir a categoria 70 a mais. Eu falei, oi? Eu olhei, eu falei, não pode, acho que ela se confundiu, porque... abriu a foto e eu falei, bom, não deve ser, né? Daí ela me explicou que ela tinha sido desafiada pelo pessoal ali da organização, né? Pra abrir uma categoria que seria ali uma categoria nova. E eu falei,
bora lá. Aí falei com os meninos, eles falaram, ó, Bia, a gente indicou você porque a gente quer ver aí o teu trabalho, a gente sabe que você é muito responsável na parte de preparação física e a gente vai te entregar a Dorinha pra você transformar ela numa fisiculturista. Aí fomos lá na nossa primeira consulta, a Dorinha veio com 37% de gordura, percentual de gordura alto. Eu falei, olha, a gente vai ter trabalho pela frente. E ela falou, eu topo. Eu falei, então se você topa, vamos lá. Porque assim, pra nós, nutricionistas, o difícil, às vezes, não é você prescrever a dieta, é muito a pessoa fazer. Sim. Né? E principalmente o atleta. Muitas pessoas querem competir, nem todas querem passar o processo. Né? O fisiculturismo em si é um processo difícil. E a Dora não, a Dora, o que eu passo pra ela fazer, o que eu passo pra ela comer, o que a gente prescreve ali de treino, ela vai lá, ela faz, ela não tem choramingar, não existe isso com ela. E só que pra gente foi um desafio, porque a prioridade da Dora, o que foi que eu falei na primeira consulta pra ela, foi a gente tem que respeitar o seu limite fisiológico da sua idade. A gente está falando de uma mulher 70 a mais. Então, a gente não pode fazer com ela o que muitos preparadores fazem hoje no fisiculturismo, que passam muito além do que a gente vê como saudável. Para ela, não. Né? Não tem como brincar com a saúde de uma pessoa com mais de 70 anos, na verdade, com nenhuma idade, né? Mas ela, em especial, tem algumas limitações. A dieta tem que ter alguns detalhes específicos para fornecer nutriente suficiente para a idade dela. Treinamento dela tem que ser voltado respeitando limites articulares, né? Então, tudo isso pra gente também é um desafio como preparador, mas é um desafio muito positivo, porque a Dora, ela mostra a realidade do nosso trabalho. Que legal. Né? Porque fazer um trabalho com uma pessoa ali de 20, 30 anos, é fácil você colocar um atleta no palco. Agora, uma mulher com mais de 70, com várias limitações físicas, que o resultado dela é através do treino, da dieta. A gente fez alguns ajustes estéticos, mas assim, é um resultado genuíno do nosso trabalho mesmo. Nossa, isso é muito legal porque, assim, você falou, né, do limite da idade e tal, que cada idade tem uma limitação, né? Vocês, principalmente, para trabalhar. Porque, assim, a mulher tem a questão hormonal, tem N questões ali, e com a idade isso só vai dificultando o trabalho de vocês. Então, assim, até adequar isso, e agora o legal, assim, ela abriu a categoria, vocês vão ter mais trabalho, porque o pessoal vai vir. Com certeza. Eu acho interessante essa coisa, porque eu sempre tive uma preocupação com a minha saúde. Né? E antes de eu começar esse processo, a primeira pessoa que eu consultei foi o meu nutrólogo, o doutor Marcelo Ferreira. E ele disse, olha, se você quer competir realmente, eu te acompanho em todo esse processo. Eu gostaria de te acompanhar, eu gostaria de fazer isso com você, eu gostaria de te dar esse suporte. E então ele me dá o suporte aí das reposições hormonais e tudo mais. E ele disse, mas você vai ter que consultar uma nutricionista, vai ter que ter uma... Né? E daí me cai essa pessoa incrível aqui do meu lado. Mas assim, é um processo que demanda disciplina. Muita, né? Demanda coragem. E demanda você abnegar de muita coisa, de muitos vícios, de muitos costumes que você tava ali. Meu docinho hoje, eu já não como açúcar. Minha vida é açúcar zero. Eu não... Nada com açúcar. Então, assim, e eu amava doce, né? A minha... Meu Deus, era uma formigona. E, então, assim, demanda você trilhar um caminho e você dizer, eu quero esse caminho, eu quero chegar naquele objetivo, e você vai trilhar esse caminho. As pedras do caminho, você vai ter que passar por cima ou tirá-las do caminho, você vai ter que resolver. Se é o que você quer fazer. Sim. E eu, quando assumo um compromisso com alguém, como eu assumi o compromisso com o pessoal do Muscle Contest, eu vou até o fim. Eu assumo o compromisso com a pessoa, eu vou, doa ou não doa. E treinar dói, mas a doença também dói. E às vezes dói muito mais e por muito mais tempo. Então eu prefiro a dor do trabalho, a dor muscular do trabalho, do que a dor da inércia, a dor da doença,
Então eu fui buscar essa ajuda tão especial, porque eu disse, não, eu saí de fibromialgia. Eu tinha fibromialgia. Então, assim, eu digo, se movimentar, se mexer os músculos, fazer a vida acontecer, só depende de nós, de mais ninguém. E assim, é o que você falou, né? Eu falo muito, eu gosto da palavra, do comprometimento, né? A gente tem que estar comprometido, primeiro, com a gente, o que você quer fazer. Lógico, você tem o desafio com eles lá, mas acredito que o desafio que você se impôs a você, a gente se cobra muito quando você, né, assume alguma coisa. Então, o comprometimento que a gente tem com a saúde da gente, física e mental, enfim, tem que ser muito grande e a gente tem que saber que o processo é só nosso. Exatamente. Não é o outro que vai passar. Então, como você comentou... Você pode ter a orientação. Sim. Então, assim, a pessoa quer participar lá, mas ele quer chegar no pronto. Então, assim, todo o processo, as dores do caminho ali, quem está fazendo é que sabe. E, às vezes, nem todo mundo está pronto, tem coragem para assumir e continuar, né? Chegar até o final e passar por todo o processo. Muitas pessoas, elas não estão dispostas a enfrentar o processo. E acha que, às vezes, pulando algumas etapas do caminho ali, né? No fisiculturismo a gente vê muito isso. Mas passando pelas fases do processo, né? Pulando, querendo estar pronto com outras técnicas, outros... abusando muitas vezes de outros mecanismos, né, para tentar trazer o melhor resultado sem respeitar o tempo do corpo. A Dora comentou que um dos fatores dela ter me escolhido foi o fato de eu já ter participado várias vezes, e isso também acaba mudando, porque eu sou muito de defender que pra gente prescrever algo, a gente tem que entender e muitas vezes tem que passar pelo processo também. Então, o fisiculturismo, eu participei várias vezes, fui 2 vezes campeã da Olímpia no Brasil. Então, na mesma categoria da Dora. Então, eu entendo bem ali, né? Sei como que é a parte psicológica. Então, várias vezes ela chegava, Bia, essa semana eu tô muito cansada. Eu falava, Dora, a gente tá fazendo uma hiperidratação, a gente não quer usar diurético com você, então realmente você vai ficar mais cansada. Então eu entendi o que ela tava sentindo para poder dar esse suporte psicológico, porque precisa. Assim, a parte do suporte psicológico no fisiculturismo, acredito que é uma das partes assim que mais pesa. Quando você não tem esse apoio, às vezes o atleta dá aquela baqueada, principalmente atleta mulher, né? A gente tem ali o nosso emocional, fica muito mexido nessa fase de competição e a gente quer chegar no nosso melhor, então muitas vezes a gente se cobra muito, acha que não tá pronta, acha que não vai ficar pronta. Então isso realmente precisa ter alguém olhando, pensando em questão de cronograma para estar confortando quem tá ali nesse processo. Nossa, que legal. Eu vou entrar no processo de novo agora, né? Daqui a 3 semanas eu vou estar no palco outra vez. Então, e aí eu já vou entrar no processo de novo de preparação para o próximo evento. Então, psicologicamente, mas a Bia falou tudo. A Bia é o meu suporte. Eu chego perto e digo assim, será que eu vou conseguir, Bia? Vai, Dora, você consegue. Aí eu falei, Bia, mas são só... Quando eu subi agora, eram 9 meses só de preparação. Aí ela ainda brincou comigo, né? Ela disse assim, se a gente faz um ser humano em 9 meses, será que a gente não faz um atleta? Gostei. Eu gestei agora. 9 meses estreou no palco. 9 meses eu subi no palco. Muito legal. E quando a gente pensa assim, 9 meses para uma pessoa que, né, coloca ali uma pessoa 20, 30 anos de idade... tem um metabolismo voando, né? E muitas pessoas colocam o metabolismo como impeditivo. Mas, na verdade, hoje a gente sabe isso, né? Na fisiologia humana, quando a gente está com o nosso metabolismo regulado, então a gente está com os nossos hormônios, com a alimentação, com o treino, o metabolismo ele acaba não sendo tão significativo no impacto. Então, eu tenho 50, 60 anos, mas eu não vou conseguir chegar porque a minha idade, meu metabolismo já tá lento. Não é assim que funciona. O metabolismo, ele não é impeditivo. Ele é um pouco dificultante, mas ele não impede. Quando a gente arruma a alimentação, arruma o treino, tá fazendo um treinamento
treinamento resistido ali de força, tá trabalhando certo, fazendo consumo ideal de proteína, de micronutriente, de carboidratos. Então, a gente consegue ter uma resposta positiva mesmo com os fatores de idade. Parte hormonal também é muito importante. Então, a Dora, ela vem com esse acompanhamento médico, que daí foge da nossa limitação do nutricionista. Então, ela já vem com essa parte regulada, que é muito importante, principalmente para mulher 40 mais. Mas, assim, quando a gente tá com a casa em ordem, né, Dorinha, não tem o que impeça os resultados acontecerem. Mas o começo de tudo isso, Vanessa, foi uma coisa, assim, muito interessante, que agora eu fiz a conexão com o tempo, né? Fiz uma linha do tempo aqui, mentalmente. E quando eu comecei esse processo, eu comia muito pouco. Eu comia 2 vezes por dia. E eu não como carne. Você sabe que eu não como carne, não como frango. A base da minha proteína é ovos, né? Eu sou ovo-lacto vegetariana e pescetariana, né? Que eu como peixe que eu como. E eu comia muito pouco, eu comia 2 vezes por dia. Eu ia treinar, às vezes eu ia pra academia. Às vezes eu ia pra academia, porque eu me inscrevi na academia. Sabe? Daí não deu resultado, Quando né? eu me inscrevo na academia, eu achei que eu me inscrevi na academia, pronto, já vou ganhar músculo. E quando eu ia de vez em quando, eu ia de manhã em jejum. E eu dizia que eu treinava bem em jejum. Aí eu chegava em casa, almoçava e só jantava. E ganhando peso. E a cintura enchendo de gordura aqui. Esse vestido tava falando, eu usei ele há 10 anos atrás. Uau. E aí eu não usei mais porque parecia um colchão amarrado pelo meio. E hoje ele tá aqui, ó. Maravilhoso. Mas assim, e eu comecei a engordar. Engordar, cada vez que subia na balança, estava mais gordo, cada vez que... Aí quando eu fui pra Bia, ela me passa uma dieta de 4 refeições por dia. Já foi pra quê? Eu comia 1 colherinha de arroz, 1,5, 2, no máximo. Ela me botou 6 colheres de arroz. Aí aquele pratão, aí eu fazia o prato, a minha nora brinca até hoje. A sogra olhava para aquele prato e dizia, vê se eu vou conseguir comer tudo isso. Meu Deus do céu, isso aqui é muita comida. E eu brigava com o prato, dizia demais, eu comia. Sabe quando você tá empurrando porque não vai mais, mas eu comia. Tomar café da manhã, eu dizia assim, não consigo. Bia, eu não consigo tomar café da manhã. Ah, mas ela me deu um overnight bem gostosinho, com iogurte, com não sei o quê. Aí eu comecei a comer de manhã. Ah, hoje eu não fico sem meu cafezinho da manhã. E eu achava que era muita comida. Eu digo, eu vou engordar com essa quantidade de comida aqui. Aí ela me explicou. Você come pouco, o corpo sente fome, começa a guardar gordura. E você vai começar a ficar com gordura pra cá e pra lá. Quando você começa a comer de acordo, o corpo entende que você não vai deixar ele passar fome e ele começa a queimar gordura de feito, né, Bia? Comecei a ficar fininha, tem as fotos, né? Comecei a afinar, começou a sumir aquele cinturão, a cinturinha começou a ficar mais fininha. E aí eu disse, nossa, e comendo o tanto que eu tava comendo, achando que eu tava comendo um monte. Porque na minha visão era muito, porque eu comia pouquinho. E hoje eu faço as 4 refeições bonitinhas durante o dia, de acordo com o que ela manda, porque tem fases, né? Tem fases que mais carboidrato, outras fases mais proteína, outra fase tira tudo, só água. Água, chuchu e alface. Água, chuchu e alface. Mas você aprende, sabe, a regular isso, você percebe que aquilo, porque você faz efeito, porque você olha no teu corpo e você vê o resultado daquilo. E treinos, e vai lá e treina. O João que brinca comigo, né? Ah, se eu puser mais uns quilinhos aí, será que dá? Ó, se achar que tá muito pesado, você avisa, tá? Eu nunca aviso. E ele vai lá e põe peso, ele vai lá e põe peso, ele vai lá e põe peso. E eu não aviso, porque eu consigo fazer, eu tento, eu faço. Acho que eu sou uma das alunas dele que nunca reclama, né? Que legal. Eu não reclamo. Vamos tentar. Vamos pôr mais uns 20 quilos aí, vamos tentar. Se eu não conseguir, eu te falo, mas nunca falo. Então, as coisas vão. Sempre consegui. Vai treinando, vai treinando. Mas é assim, por quê? Tudo isso é muito importante. Eu tô dizendo isso porque
se você não tiver uma orientação de alguém que você confie realmente, que você perceba que as pessoas estão realmente imbuídas nesse seu bem-estar, que estão preocupadas com o seu bem-estar, né, a sua evolução, essa confiança tem que existir entre você e os profissionais que estão te acompanhando. É uma parceria, né? Uma parceria. Tem que estar bem ali, adequado os dois para funcionar. Por quê? Porque se você não confia, você fica reclamando, você não quer, você não vai fazer, porque você falta. Eu não faltei uma aula. Você treina todo dia? Todo dia. Eu não faltei uma aula. E quando o João ficou doente, passa pra mim o treino, eu vou pra academia, eu vou fazer o treino sozinha, mas eu vou fazer. Então, é um empenho que você tem que ter e eu acho assim, eu devo a eles também um resultado. Porque o empenho deles, o empenho da Bia, o empenho do João, ele tem que ser recompensado pelo meu resultado. Porque não só eu tenho que ser recompensada pelo meu esforço, sim, mas esse resultado também tem que vir até mesmo em função do trabalho deles. Porque eles estão jogando trabalho fora, né? Se eu não faço o que sou orientado a fazer. Então, ou eu sigo a orientação, ou eu caio fora. Exatamente. Né? E como eu assumi um compromisso, eu vou seguir a orientação de alguém que eu confio. Porque se eu não confiasse, né? Eu acho que o sonho de todo profissional era ter todos os pacientes, os alunos comprometidos, com assim, a mesma mentalidade da Dorinha. Isso é uma coisa que eu falo bastante, assim. O fisiculturismo, ele é praticamente um casamento do atleta com o coach, com o preparador. Sim. Então, eu faço esse trabalho em conjunto com o meu marido. Mas acabo tendo mais esse contato, né, Dora? Eu acabo fazendo mais esse trabalho de coach, alinhando pose, alinhando qual campeonato que a gente vai subir, fazemos todo o planejamento. E realmente, quando chega ali um momento que o atleta ele já não tem tanta confiança no coach, começa a questionar algumas coisinhas assim, eu encerro. Porque se o atleta ele não tiver essa confiança no trabalho de quem está preparando, quem está tomando a frente da preparação dele, né? Quem vai colocar ele lá no palco. O atleta, ele não vai fazer. Se ele não tiver 100% confiante que aquilo vai funcionar, ele não vai fazer. E daí, como ele não vai fazer, ele vai pedir orientação ali, às vezes, de terceiro. Eu, particularmente, Bia, eu já falo, vamos encerrar, não vai dar, sugiro que você procure outro profissional. Sim. Porque eu acho mais ético da minha parte, assim, encerrar do que tentar alimentar aquela questão, sabendo que ali a outra parte não tá se comprometendo. Então, aí ele não vai estar contente com o trabalho que tá acontecendo, eu não vou estar contente com o comprometimento dele, então, aí acaba, assim, por encerrar. Mas a nossa, que a gente queria mesmo, era que todo mundo fosse igual a Dorinha. Porque ela realmente, ela é muito grata também, ela reconhece muito o trabalho do profissional. E hoje isso é muito raro, você ter pessoas que valorizem o trabalho que você faz. Porque a gente, como preparador, a gente dá a vida naquela preparação. Muitas vezes, assim, tipo, era 10, 11 horas da noite, eu tava adequando o cardápio da Dora, porque eu sabia que no dia seguinte, pela manhã, ela precisava começar uma dieta diferente. Então, eu saía dos meus atendimentos, chegava em casa, pegava o notebook, fazia todo o planejamento. E a dieta dela é uma dieta bem delicada de se fazer, né? Não dá, ela tem várias... exigências alimentares realmente, né? Então, várias coisas que ela não come, várias coisas que ela gosta, que muitas outras pessoas não comem. Então, tem que ter muito detalhe na dieta dela. Então, assim, a gente faz o máximo possível para o atleta se realizar, chegar no dia do campeonato, vir com o troféu, ganhar. Eu sempre falo, né? Atleta meu não perde, atleta meu sonha para ganhar. Então, assim, a gente dá o nosso maior, nosso melhor. Então, é muito gratificante pra gente quando a gente tem realmente uma pessoa que valoriza o trabalho. Interessante você falar também, porque assim, como você já competiu, você sabe como é o processo e como é o comprometimento seu, no caso, o dela, e de outras pessoas que você já viu, que a gente estava comentando antes, que querem chegar lá, mas não querem sofrer todo o processo.
Então, assim, acredito que para você atuar nessa linha é mais legal porque você sabe tudo e você consegue passar. Até as próprias inseguranças do caminho, ajudar a quem está indo, né? Para chegar para fazer uma competição, você tem mais preparo, no caso de pessoa, digamos assim, uma nutricionista que trabalhe com um atleta, no caso, mas que não passou o processo, então que não visualiza tudo com tanta profundidade, né? Sim, e até uma questão, detalhes muito pequenos, assim, de avisar ela que ela vai sentir frio na hora da pintura, porque o campeonato que ela foi em junho. Avisar ela, tipo, leva uma mantinha ou um roupão de plush, porque vai estar frio, você vai estar desidratado, então vai sentir um pouquinho mais de frio. Então, são detalhes muito pequenos. Esses dias eu estava conversando com uma atleta, era a estreia dela, e aí eu falei pra ela, olha, você vai ficar a maior parte do tempo num backstage, onde os atletas levam colchonetes pra ficar, porque, assim, ela não tinha nem ideia de como funcionava um backstage, porque nunca foi num campeonato e tal, tava com outro preparador que nunca passou isso pra ela, e às vezes um pequeno detalhe de você falar, ó, você vai chegar lá, a galera vai estar sentada no chão, deitada no chão, tudo coberto com manta, pintado, comendo salgadinho, então, assim, é um mundo extremamente diferente. Então, às vezes, você dá essas orientações, porque quando eu subi, eu achei, tipo, tudo, meu Deus, um absurdo. Porque eu não tinha essa ideia. Sim. Então, você preparar o atleta, ele já vai com a cabeça sabendo o que ele vai encontrar. Isso realmente faz muita diferença. A gente passar pelo processo para alguns detalhes a gente saber orientar. Igual a Dora, no dia do campeonato, ela foi lavar a mão, espirrou água nela. Eu falei, não, o atleta não lava a mão no dia do campeonato, porque essa tinta mancha. Então, esses detalhezinhos, tudo a gente vai ensinando. Tomar banho com detergente fubá, né, Dorinha? Fazer a esfoliação da pele 2, 3 dias antes, porque senão a tinta não fica na pele, né? Aquela tinta. Que legal. E todos esses detalhes, né, que ela me passou uma listinha do que eu deveria levar pro dia do campeonato. Até as coisas a minha dieta do dia também, que eu fiz marmitinha e tal, para levar pro dia. E então todos esses detalhes assim me fizeram sentir segura naquele ambiente, porque um backstage é uma loucura. É uma loucura. Aquilo é uma loucura. Cada um está preocupado consigo mesmo. Ninguém está preocupado com você, ou olhando para você, ou vendo você. Aí você entra lá numa salinha, vai fazer a pintura, né? Aí você fica lá um tempão com os braços abertos assim até a tinta secar, né? E gente indo e gente vindo ou você olha aquilo como uma coisa assim, isso faz parte do esporte, ou você sai correndo. Ou você acha um absurdo. Ou você acha um absurdo. Porque a gente tá lá praticamente nu, com um tapa-sexo, sendo pintado, e tá todo mundo lá, bonitinho, esticadinho no varal, secando, né? E assim, conversando, batendo papo. Ninguém tá nem aí um com o outro. A gente tá lá, porque tá todo mundo no mesmo barco. Sabe, todo mundo no mesmo barco? E se eu tivesse ido para esse ambiente totalmente despreparada? Saía correndo. Não, e depois o cansaço. Sim. Porque você entra no palco, você sobe no palco, você passou por uma fase, aí você tem que aguardar a próxima fase, que vai ser só lá de tarde, no fim da tarde. Aí você fica ali naquele colchonetinho ali e tal. Faz as suas refeições ali. Daí você não pode estar indo no banheiro muito, porque senão mancha tudo a tinta. Mas vai lavar a mão, não dá. Não dá pra escovar dente. Porque você tá toda pintada. E eu fiz a besteira. Fui no banheiro e fui me lavar a mão. Pra mim é normal sair do banheiro e lavar a mão. Ah, mas aí foi aquela coisa, manchei. Aí a Bia lá toda preocupada. Aí vamos lá que nós temos que retocar a pintura dela. Saindo correndo para retocar a pintura. Mas se você não tem alguém que te oriente, então, básico, você quer, você pode, mas procura alguém que te ajude. Sim. Não vai sozinho. Nós, seres humanos aqui na Terra, não viemos aqui para se virar sozinho. Não. A gente veio aqui numa interdependência medonha. Você não faz nada sem essa interdependência. Tem alguns que pensam que podem fazer isso. Você não come, você não mora, você não vai para lugar nenhum,
Porque tudo que você usa, tudo que você faz, tudo, a tua roupa depende de um terceiro, a sua comida depende de um terceiro. Então é uma interdependência que a gente tem que aprender a aceitar e aproveitar isso para as coisas que a gente quer fazer. Escolher as pessoas com respeito, com carinho e trazer essas pessoas para te auxiliar num caminho, te dar a mão, pessoas que já passaram por aquilo e que podem te orientar, que podem, né, te conduzir. E para mim está sendo muito tranquilo. Por causa disso, por causa da Bia, por causa do João, por causa do meu médico, que tem um carinho muito grande também por mim, pela minha saúde. Ele fica pedindo os exames, ele quer saber meus exames. Aí ele olha meu exame, daí ele me manda os manipulados lá pra mim. Quando ele vê alguma coisinha no exame que não tá legal, já me manda uma receitinha de um manipulado. Então, assim, esse cuidado que as pessoas têm, sabe, com você, merece um respeito, merece uma devolutiva de evolução e de retorno. Porque as pessoas não fazem esse tipo de coisa aleatoriamente. Elas estudaram para isso, elas se prepararam para isso, elas se formaram nisso. Então confia, né? Entrega um pouco dessa sua confiança para esses profissionais e aí o seu resultado vem. Com certeza. Se você ficar dando murro em ponta de faca ou desrespeitando as pessoas ou não acredita nas pessoas, aí é melhor você parar com tudo e... Ou aquela coisa que hoje em dia, né? Eu vou lá no ChatGPT. Né? A gente escuta muito. Eu também tenho a minha Nutri, tenho a minha fisioterapeuta, eu faço pilates e tal. Então, sigo todas as, né, profissionais também que me auxiliam ali. Só que assim, a pessoa diz, mas eu tô fazendo dieta. Eu falei, nossa, então, eu tô Nutri e tal. Não, eu entrei lá e... Né? Enfim. As pessoas, como você falou... São os gurus da internet. As pessoas estudam, continuam estudando, porque não é aquela coisa assim que se forma e nunca mais, né? Tem que ter um estudo contínuo para poder auxiliar a gente que não tem o conhecimento para a gente seguir um caminho correto ali, a gente ter uma alimentação adequada e ter um resultado bom. Então, assim, as pessoas têm que... Eu sempre falo, quando vem os profissionais aqui, eu digo... Vem físio, vem Nutri, eu digo assim, adote uma Nutri para você. Adote, sabe? Porque você tem que ter uma pessoa ali que seja um parceiro ali, que te auxilie no teu processo. Que você confie, que tenha essa ligação, assim, que você segue a tua vida, assim, você vai conseguir tudo que você quiser. Todo resultado, né? Eu acho que se você tem, por exemplo, um nutricionista... que indica as coisas para você bonitinho, faz as suas dietas. Ele despende aquele tempo para você. Se você segue direitinho, ele vai continuar despendendo aquele tempo para você com carinho e com respeito. Agora, se você é uma pessoa que não tá nem aí com as coisas, ele passa para você a dieta, você faz de conta que não enxerga, você, né? E você não respeita aquilo, vai lá para a internet, fica procurando coisas lá na internet para fazer em paralelo, e traz... O que acontece? Você desestimula essa pessoa. Aí a Bia mesma diz. Aí é melhor você ir procurar outro profissional em quem você confie. Sim. Porque é por aí que as coisas acontecem. E eu, quando comecei nesse processo, eu fiz aulas experimentais com outras pessoas, com outros personagens, com outras... E o meu conselheiro, que é meu marido, né? A gente sempre sentava e conversava. Dizia assim, olha... Se você não tiver alguém da área, você não vai conseguir evoluir. Você precisa de alguém que conheça todo o processo. Porque senão você não vai evoluir. E foi quando eu comecei a procurar a pessoa da área. Daí eu pedi indicação. E daí me indicaram a Bia. Né? A Bia me indicou o João. E assim sucessivamente, né? Mas assim, eu acho que o respeito pelo trabalho do outro... é fundamental para que você chegue no nível que você quer. Você chegar no ponto que você quer, você tem que ter respeito pelo trabalho do profissional que te acompanha. Se você não tiver esse respeito, é melhor procurar outro. Se você não tiver essa consideração, se você não tiver esse amor pelo trabalho da outra pessoa, você não vai acontecer. Nada vai acontecer. E agora a gente está no processo do próximo campeonato, que vai ser, né, agora? Julho agora, 19, o Músculo Contest vai acontecer de 17, 18 e 19 de julho. Eu devo subir 19, né?
Provavelmente eu subo 19 de manhã, porque as biquínis sobem 19 de manhã. E aí que vai ser a abertura oficial da categoria. Porque eu tive que passar por um regional, porque para que você vá para o nacional, você tem que ter passado por um regional. Então eu fiz a minha estreia no regional, foi ótimo, porque você vai para um mundo novo, você aprende uma porção de coisa, né? E agora quando você vai para um outro nacional, que é um evento diferente, bem grande, né? São muitos atletas, né? São muitos atletas no nacional. Então aí você já está familiarizado com o ambiente, com as coisas, então você já tem uma outra visão para isso. E aí eu tive um tempinho maior também para me preparar um pouco mais, para ficar um pouco melhor do que aquilo que eu apresentei lá. E aí a cada campeonato a ideia é estar sempre melhor, né? Sempre subindo o nível, né? Nunca baixar o nível. E como eu abro a categoria 70 a mais, sou eu que sou o parâmetro. Porque é uma categoria que não tem parâmetro, né? Ela tem um parâmetro biquíni até 45, né? Até a idade de 45 anos. Daí pra frente não tem um parâmetro de físico. Então eu tenho que subir melhor do que qualquer coisa lá em cima. Sim, Tenho que estar... elevar o padrão. Tem que elevar o padrão lá em cima. Coitado de quem vier depois, né? Quem vier depois vai ter que adote uma Bia para eles. Tá? Mas o mais importante de tudo isso, Vanessa, não o troféu. Sabe? O troféu maior é você olhar para você e dizer, que nem eu falei pro meu marido ali, digo, quem é essa mulher? Me olhar no espelho e dizer, meu Deus do céu, quem é essa mulher que eu tô vendo ali? Ou olhar as fotos do evento, do campeonato. Eu cheguei a perguntar para ele, Roberto, era assim que eu tava lá? Ou sou eu que tô me enxergando? Ou sou eu que tô me enxergando tão bem assim? Sabe? É de você não acreditar que você saiu de uma condição de 37% de gordura para 13% hoje. Uau. Por cento de gordura. 12. 12 já? 11,98. Nem é 12. Não é 12, é 11,98. Sabe o que é isso? Em tão pouco tempo. O tempo é uma coisa assim muito louca. É. E o tempo, o corpo responde, mas o tempo também. O corpo responde ao que você dá a ele. E o tempo também te favorece quando você aproveita esse tempo para fazer a coisa certa. E você não fica desviando esse caminho, né? Arranjando desculpa para não fazer ou coisas desse tipo. Quantos dias eu fui treinar com dor? Tô com dor hoje. O João, eu chegava lá, João, tô que não aguento de dor. Então vamos fazer outra coisa, mas vai esquecer. Eu saía do treino sem dor. Então, tem dias que você tá com dor. Mas não tem dias que você tá com dor e não tá fazendo nada? Em casa. Então vai com dor mesmo. Vai fazer alguma coisa. Vai com dor mesmo. Eu vou ficar em casa, ai, tô com dor, não vou. Não. É dor do trabalho. Fazer exercício dói. Mas como eu acabei de dizer, a doença também dói. E eu prefiro a dor do exercício do que a dor da doença. E ficar no sofá. Porque eu já senti a dor da doença. Eu já senti a dor da doença e muito. Já sofri muito com dor da doença. E hoje eu não quero isso mais pra mim. Então, fortalecimento de músculo é saúde. E já se disse que... E a Bia tá aqui que pode confirmar isso. Você entra na UTI sem músculo, talvez você não saia. Mas se você entrar na UTI com músculo, com certeza você vai sair. Porque o que te mantém é a sua massa magra. É o que te mantém de pé.
A massa muscular, ela é o tecido mais energético e mais benéfico do nosso corpo, né? Então, quanto mais músculo você tem, melhor o seu gasto energético, né? A gente tem taxas metabólicas mais elevadas, dependendo da quantidade de massa muscular, ou seja, quanto mais massa magra você tem, menos você ganha gordura. E o tecido adiposo, ele é o nosso tecido ruim, é o tecido que, dependendo da sua localização, pode trazer problemas cardíacos, enfim. Então, quando a gente tem esse tecido de massa muscular, até mesmo em se tratando de mulheres 40, 50 a mais, que é a mulher pós-menopausada especificamente, é a mulher que ela tem a sarcopenia, né? A perda de massa muscular. E isso também, a mulher também tem a tendência à osteoporose, por conta dos desníveis de estrogênio. Então, quando a mulher ela entra na menopausa, ela está propícia a desenvolver inúmeras doenças só pelo fato dela ser mulher. Só pelo fato dela estar na menopausa. Então, quando a gente trabalha com fortalecimento, quando a gente faz reposição de nutrientes, né? Cálcio, vitamina D, K2, enfim, vários nutrientes que a gente sempre está vendo na Dora, está sempre repondo, associado com uma dieta equilibrada, com treino resistido, a gente previne aí pelo menos uns 90% das doenças que acometem as mulheres pós-menopausadas. Nossa, 90% é bastante, né? É bastante, né? 90%. Pelo menos, se a gente pensar em sarcopenia e osteoporose, que são essas principais, a gente tem uma grande prevenção aí delas. Só que acabam acontecendo quedas e tudo mais, né? Porque a pessoa... Só vou ler umas mensagens aqui rapidinho, daí nós vamos continuar a conversa. Francis Chirame passou aqui, ó. Show. Silvana Sorriba, acho que é Sorriba. Maravilhosa. Matheus, arrasou, inspiradora. Luana de Carla Chirame. Uma inspiração, que incrível criar esse espaço para outras mulheres e plantar essa sementinha. Muito inspirador ver que nunca é tarde demais e que o melhor momento para fazer algo é agora. Isso é muito bom mesmo. Luana de Carla Chirame colocou: esse iogurte overnight é muito bom mesmo, ainda mais feito... Como é que o seu Roberto prepara? Olha, ele é parceiro, apoiador, cozinheiro, patrocinador. A Giovana Oliveira aqui, ó, sogra bomber que amo. Luana de novo, deve fazer toda a diferença mesmo ter profissionais que já passaram pelo processo. Parabéns pelo seu trabalho, Bia. Com certeza foi essencial para esse sucesso. Giovana Oliveira, que é inspiradora. Giovana, quero a receita do overnight. Sou prova viva que atividade física salva a vida e traz cura. Francis aqui falou, minha maior inspiração. Meu filho. Muito bom. E assim, o interessante é que, como a gente estava falando, né? O pessoal, muitas mulheres se fixam na idade, né? Eu passei dos 40, aí com 50 eu vou estar velha. Eu escuto meninas às vezes falando, porque a outra não sei o que, mas já está velha. Quantos anos? 40? Quer dizer, sabe, parece que você chega num tempo, assim, da vida e, tipo, você não precisa fazer mais nada. Não dá para fazer mais nada. E não, é a época que todo mundo pode fazer alguma coisa e, assim, tem que ter uma meta, tem que ter algo para fazer e ter profissionais que auxiliem, ou se vai fazer algum campeonato, ou se a pessoa quer melhorar em alguma coisa, ou se quer começar uma atividade física. Eu comecei a nadar agora, em 2024. Fiquei a vida inteira querendo aprender a nadar e aprendi a nadar. Agora não largo mais também. Então, assim, sempre dá tempo de fazer alguma coisa. Independente do que seja. Então, assim, é uma inspiração. Dora sempre me inspira, eu falo isso pra ela. Né? Já escreveu livro, já fez tanta coisa, enfim. Porque, assim, às vezes... Acho que todo mundo tem isso. De um dia ou outro dizer, eu não sei. Será que eu posso? Todo mundo tem uns altos e baixos. Mas você assim... Você sabe, Vanessa, que acho que o nosso pior inimigo está dentro da nossa casa. A própria família diz pra você assim, mas você com essa idade... E eu escutei isso, gente, essa da frase minha família. Você com essa idade, você não tem vergonha? Vergonha do quê? Não? Você 70 anos subindo no palco de fio dental. E aí? Aí não aquela história que tá mundo? Mostrando os glúteos pra todo mundo. Não é todo mundo que consegue. É essa coisa, né? A própria família te puxa pra baixo. Não, porque você não pode, essa idade você tem que sossegar. Sossega! Fica quieta no não teu mandaram canto. você fazer tricôzinho? Fazer crochê sentado na cadeira de balanço, é a velha contemporânea. Não, né? Mas nem sempre é só a questão da idade. Muitas vezes, comigo também aconteceu, porque eu saí do mundo do concurso, mundo Miss pro fisiculturismo.
Então, todo mundo falava, meu Deus, de onde já se viu? Vai entrar nesse negócio. Ai, você vai morrer, vai tomar um monte de porcaria. Nossa, a primeira vez que eu fui num campeonato, levei minha família, nunca mais levei. Todo mundo, nossa, você tá horrível, meu Deus. E hoje, né, pegando ali o contexto da minha família, todo mundo que criticou tem problema de saúde correlacionado com o sobrepeso. Esteatose hepática, hipertensão, enfim. Todo mundo que falava pra mim que o fisiculturismo era coisa de louco, que eu ia ficar doente, são pessoas que hoje têm problemas de saúde devido à ingestão de bebida alcoólica, devido à alimentação extremamente ruim, né, ao sobrepeso, à obesidade. Então, eu acho que todo mundo vai colocar uma crítica sobre aquilo que ele não é capaz de fazer. Né? Então, assim, vai sempre existir a pessoa que ela quer melhorar. Ela sabe que ela não está disposta a abrir mão dos hábitos que ela tem. E ela vai criticar aquele que realmente tá abrindo a mão da vida dele para fazer uma escolha melhor. Então, a crítica, ela sempre vem da ausência de algo que você tem dentro de você. Eu recebi uma crítica, assim, bem dura. A pessoa disse assim, o que você acha que os seus netos vão dizer de você? A hora que vê você com os glúteos, né? Vou dizer glúteo para não dizer a palavra aqui. De fora, quase nua, se mostrando num palco. O que você acha? Os seus netos vão morrer de vergonha de você. Aí eu disse assim, e que glúteos, hein? São os glúteos que você não vai ter. São os glúteos que você não vai ter em 1000 anos. Eu tenho aos 71. Uau! E os meus netos vão ter orgulho da avó deles. Inclusive estavam todos lá. Estavam todos lá, meus netos. Na primeira fila, gritando pra avó. E aí todo mundo olhando e falando, vó? Como assim, tua avó? E a Dora, vó. Então, assim, sabe, tem muita gente pra te puxar pra baixo. Mas aí você tem que fazer ouvidos mocos, né? Tem que ouvidos... Você é surda pra esse tipo de coisa. Sim. Porque se você ficar ouvindo essas coisas... daí não faz nada. Teve gente que disse assim... Eu postei lá, né? O dia que eu ia subir o palco e tal. Teve gente que disse assim... É sério isso? Que acharam que tava brincando. Aí eu disse assim... Não, é sério? É muito sério. É seríssimo. Quando eu competia... eu lembro que um dia falaram bem assim... A Bia é louca de ir para um Olímpia. Ela acabou de competir, eu tinha ganhado o Muscle Contest de Paraná. E aí, no ano seguinte, eu falei, eu vou tentar um Olímpia. E daí todo mundo, meu Deus. E daí falaram, né? Ela é louca de ir para um Olímpia. Ela acabou de ganhar um campeonato. Eu lembro que teve uma pessoa que falou assim... Nossa, mas ela vai competir na categoria biquíni e ela nem tem gota. Que é o formato do glúteo que dá um destaque ali na categoria. E eu ganhei. E nesse Olímpia, que foi o meu primeiro, a gente teve 18 meninas na categoria. E tipo, tava muito cheio. Meninas muito bem, assim. E aí passou transmissão ao vivo e eles fazem a narrativa. E depois eu fui assistir... E Ingrid e Bianca, né? E aí o narrador falava assim... A Ingrid foi pro centro, provavelmente ela vai ser a top 1 da categoria. Aí a outra pessoa que tava narrando falou... Sim, ela realmente, na pose de costas, ela é a que tem a melhor gota. Eu cortei aquela parte e postei no meu Instagram. Eu falei, pois é, a minha maior crítica foi que eu era louca de estar indo pro Olímpia por não ter a gota. E foi a gota que me fez ganhar o Mr. Olímpia Brasil. No ano seguinte eu fui ganhar de novo, então não era só a gota. Não, e o mais legal é assim, as pessoas, como você falou, falam porque não querem passar pelo processo. Elas gostariam de estar lá. Sim. Mas o processo não é para todo mundo. Eu digo, os meus maiores apoiadores são quem realmente interessa que me apoiem. Que são meus filhos, meus netos. O meu neto... Vou falar com o Robertinho agora. Vai treinar? Ele vai treinar, eu encontro ele na academia. Vó contemporânea, encontro o neto na academia. É por aí a coisa. E ele tá querendo competir também ano que vem. Ai, que legal! Ele tá se preparando, disse que vai subir, vai competir com os teen, Olha né? Que legal. Ele tem 17 anos.
E disse que mas ele já tá bem bonito já. E ele falou, vó, eu vou competir. Eu digo, fala quando você vai, porque o dia que você for subir, subo eu junto com você. Também vou competir. no mesmo campeonato, a avó sobe também para competir. O maior orgulho do mundo. Então, sabe, as pessoas que me interessam, as pessoas que eu amo, as que realmente me respeitam, as que realmente me conhecem, são as pessoas que me apoiam, meus filhos, meus netos. A minha netinha, eu tenho uma netinha de 5 anos. No dia lá do campeonato, ela chegou pra mim e disse assim, vovó, você é a vovó mais linda do mundo. Sabe, foi o meu troféu. Não precisa mais nada, né? Não. E sabe? isso é uma inspiração muito grande pra juventude que tá vindo, Sim. né? A gente tem um dado muito importante que hoje os jovens, eles estão preferindo ir para a academia do que ir para baladas, barzinhos. E isso fez com que muita balada fechasse. Vamos pegar a própria Curitiba. Antes a gente tinha um número, né, muito grande de baladas. Hoje em dia é raro você ver uma balada. Barzinhos, você vai nos barzinhos, geralmente tem pessoas mais velhas, mas os jovens não estão mais frequentando tanto esse lugar, porque hoje eles estão priorizando realmente ir para academia. Então isso é um exemplo muito positivo, porque você vê uma pessoa com mais de 70 anos na academia, é uma demonstração que se você quer chegar nessa idade bem, você tem que estar dentro daquele ambiente. E até mandei para a Dora essa semana um vídeo de uma mulher de 73 anos que era realmente uma senhorinha. Senhorinha, assim, que precisava de auxílio para caminhar. Com sobrepeso, com obesidade ali, né? Com obesidade. Assim, dava para ver que era uma mulher com muitas limitações. E assim, 2 anos a mais do que a Dora. E são 2 pessoas, assim, completamente distintas. Então, as escolhas que você faz na tua vida, o que você faz com o teu corpo, é o que realmente ele vai te devolver. Mas era um caminho que eu estava transitando e que eu estava percebendo que eu estava indo para esse caminho. Sabe? Do envelhecer muito rápido. Por quê? Porque ganhando peso do jeito que eu estava ganhando. Sim. O meu percentual de gordura subindo cada vez mais. Como é que você acha que eu ia estar daqui a 5 anos? Se eu continuasse nesse ritmo, toda vez que subia na balança, 1 quilo mais gorda, 1 quilo mais gorda. Quando eu cheguei nos 69, eu digo, meu Deus, a próxima vez que eu subir, eu vou estar pesando 70 quilos com 1,60 m. Como é que eu reverto 70 quilos depois disso? Como é que eu faço isso para voltar para os meus 55? Que era o meu peso, sempre foi meu peso. Digo, são 15 quilos. Como que eu faço para reverter isso aí? Aí parece que o desafio, assim, veio bem na hora, sabe? Veio bem na hora, eu digo, não, é a minha chance. Aquela história, o desafio veio, você podia dizer assim, não é pra mim. Com essa idade. Com essa idade, né? Porque, né, aquela história, né? Que, tipo assim, o cavalo passa, ou a gente pula em cima, ou deixa ele passar. Então, assim, o desafio veio e você tinha as 2 opções, né? Eu não vou porque, tipo assim, tem que treinar, tem que fazer dieta, vai dar trabalho. Não, você aceitou, se comprometeu e aguentou o processo. Então, essa é a diferença de muitas pessoas, que às vezes a oportunidade vem, ela pode se cuidar, ela tem as oportunidades, tem quanta gente que a gente conhece que às vezes não tem acesso a um nutricionista, um educador, enfim, mas assim, tem os que tem também que tipo, não vou, não quero, ou aqueles que vão no nutricionista, eu fui no nutricionista, mas não adiantou porque eu não emagreci. Tá, mas essa pessoa não fez o processo, né? Não passou pelo processo e não aceitou a fazer o que o profissional instrui ali para você melhorar. Então, assim, tem essas diferenças, né? Então, você teve a escolha e você assumiu. Falou, não, eu quero fazer e eu vou chegar lá. É a mesma coisa você se matricular na academia e achar que vai ficar musculoso só de ter matriculado na academia. Se você não for para academia... Não vai. Não vai acontecer. Se você não fizer a dieta, você não vai perder peso, você não vai perder a gordura, você não vai... Né? E uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui é que o fisiculturismo, ele tem um estigma, né?
Todo mundo acha que fisiculturismo é o exagero, são os excessos, aquela coisa de pessoas acabando com a própria saúde. E tem históricos aí de pessoas, né, que abusaram de certas substâncias e acabam morrendo, tendo infarto, tendo... Eu quero provar que não é assim para todo mundo. Que o fisiculturismo, tanto que é o tema do nosso podcast hoje, fisiculturismo e saúde. Sim. O fisiculturismo pode ser saudável também. Você pode subir num palco definida, com musculatura densa, bonitona, legalzona, sem excessos, mantendo a sua saúde, desde que você seja acompanhada por um médico, por um bom nutricionista, que você respeite o seu corpo, as limitações do seu corpo, as limitações da sua idade, que quer a gente queira, quer não. A idade tem suas limitações. Tem. Ela traz para você algumas limitações. Se você já passou pela menopausa, se você tem problema hormonal, você tem que fazer reposição hormonal, você tem que enxergar o teu corpo como um todo para você voltar a ter saúde. Gente, eu tinha problema de joelho, tinha dor no joelho. Eu levanto peso no leg press e não sinto joelho. Eu não tenho mais joelho, eu não tenho dor no joelho. Então, você fortalecer a musculatura acaba com as dores. Sim. Então, pode ser também o fisiculturismo bem direcionado, também leva à saúde. Com bons profissionais por trás, né? Exatamente, que é uma equipe, né? é uma equipe. A equipe responsável, a equipe que olha para você como um todo, como um ser humano que está ali, né? Que percebe em você as suas limitações, as suas necessidades e te direciona de acordo, que cuida da sua saúde, que não joga a sua saúde, não fica brincando com a sua saúde. Então, fisiculturismo também pode ser saúde. Também pode trazer a saúde para as pessoas. Pode melhorar a qualidade de vida, melhorar a mobilidade, a melhorar a tua capacidade se você gosta de correr. Vai fazer academia. Melhora a sua performance na corrida. Se você gosta de caminhar, se você gosta de trilha, Eu comecei a ir para academia porque eu tinha que fazer uma trilha. Que legal. A minha filha casou no topo de uma montanha da Nova Zelândia. Aí você ia no casamento. E eu ia no casamento, eu ia ter que subir 8 horas até o topo da montanha. Uau! Pra ver o casamento da minha filha. Ou não ia, né? Ou não ia. Ou quando ela me falou isso, eu disse, a gente começou a fazer trilha. Que legal. Porque eu tinha que aprender a caminhar em lugares, em pisos, né? Eu tinha já uma limitação de equilíbrio. Porque eu não conseguia, sabe? Quando você vai atravessar rio em cima de pedrinha assim, eu já não conseguia fazer aquilo. Precisava de ajuda. E eu fui fazer trilha. Aí a minha filha disse assim, mas se você vai subir, mãe, você vai ter que levar uma mochila de aproximadamente uns 20 quilos, né? Tem que levar barraca, né? Eu digo, com essas costinhas aqui eu não vou conseguir levar nada, né? Então tem que fazer academia. Aí comecei a ir lá na academia do clube, ia de vez em quando lá pra fortalecer costa e essa coisa toda. Eu odiava academia. Então, se você odeia academia, olha pra mim porque eu também odiava. Hoje eu amo estar lá na academia. Academia é minha terapia. Mas eu odiava a academia. Aquele ambiente pra mim não servia, era um ambiente ruim. E eu não me sentia bem na academia. Mas eu tinha que fortalecer costas, eu tinha que fortalecer, né? Acabei não indo pro casamento da minha filha, né? Houve uns desarranjos aí, a gente acabou não indo pra... Mas a conta, o resultado da conta da soma ficou. Sabe? Então... Não foi por acaso, né? Não, as coisas caminham de um jeito, né? De um jeito pra te levar a algum lugar. E eu acho que você pode tirar de tudo na vida. Você pode tirar o lado saudável. Se você corre, se você nada, se você anda, se você caminha, se você faz trilha, você pode fazer tudo com saúde, com cuidado. Você não precisa se machucar, você não precisa, desde que você tenha consciência do que você está fazendo. E o fisiculturismo é a mesma coisa.
Você pode fazer. Você pode subir num palco, numa competição. Olha a minha idade. Mulheres de 70 anos. Você pode. É só querer. E é aquela questão também que eu comentei de atropelar as fases do processo. Muitas pessoas querem e acham que assim, eu vou subir no campeonato daqui 3 meses. Aí vai lá, assim, top de substância para poder chegar naquele físico, custe o que custar. E consegue. Em 3 meses, dependendo do que você usar, você consegue. Mas a que ponto? O que vai ser esse pós? Isso que eu ia perguntar. Como que ficou depois? Então, assim, uma coisa que eu até gravei um vídeo esses dias falando sobre que a gente teve um óbito muito significativo no mundo do fisiculturismo, que era um jovem, né, de 23 anos. E eu fiz um vídeo e falei que realmente, assim, existe vida após o campeonato. Né? É muito legal chegar lá. Eu sou apaixonada pelo fisiculturismo. Sou apaixonada pelo palco, pela apresentação, pelos troféus, né? Eu guardo todos eles na minha clínica. Mas existe uma vida além do troféu, né? A gente quer estar com um corpo saudável após um campeonato. Eu já tive problema ali de compulsão alimentar após competições, que não era eu quem fazia a minha competição e a gente acabou fazendo loucuras, assim, de restrições absurdas, e isso me gerou uma compulsão alimentar que eu realmente levo até hoje. Eu, como nutricionista, tenho dificuldade com controle alimentar, então eu sempre tenho que estar me cuidando, porque se eu deixar, vai embora, meu peso vai lá pra Nárnia. Mas, assim, 2 pontos. Primeiro, é escolher muito bem quem vai te acompanhar, porque dependendo da tua escolha, se você... A tua saúde? Tem pessoa que coloca o troféu acima da saúde do atleta. Ele quer ganhar. Tem coach que ele quer ganhar o campeonato. Uau. Então, fisiculturismo... Independente do atleta. Independente do que realmente ele vai ter que passar para aquele atleta. E o atleta, né, existe aquela questão de confiança, ele vai, né? E essa aliança que você cria com o teu coach, ela tem que ser muito bem escolhida, porque dependendo de quem você escolhe, vai colocar a tua saúde em segundo lugar. O primeiro lugar vai ser a resposta ali do campeonato. E tem muita gente que hoje, eu acho assim, que brincam de química no fisiculturismo, né? Vão fazendo testes e mais testes, e não é assim. Agora tá na moda, né, os peptídeos, que hoje não tem nem liberação para uso no Brasil, não tem nem Anvisa. E a galera tá usando, entendeu? Não sabe nem o que tá usando, porque se não tem Anvisa, a gente não sabe a procedência. Sim. Então, realmente, existe o lado A e o lado B. Então, quem você escolhe é quem vai te direcionar para qual lado você vai. O pessoal me pergunta, Bia, mas você já competiu várias vezes e tal, você se mantém feminina. Sim, gente, eu competi, mas a minha prioridade sempre foi a minha saúde, porque eu sou uma profissional da saúde. Sim. Né? Então, eu tenho que priorizar a saúde do meu atleta, assim como eu sou o espelho dos meus atletas e dos meus pacientes. Eu sempre tenho que estar me cuidando para poder mostrar que eu faço aquele processo, eu vivo aquilo que eu como do peixe que eu vendo. Então, o primeiro ponto realmente é esse, escolher a pessoa na qual vai te preparar. E o segundo ponto é entender que o fisiculturismo, ele é incrível. O campeonato, ele é maravilhoso para sua vida. Pode te abrir muitas portas se você quiser seguir carreira profissional. Porém, não é tudo. Não é tudo. E hoje a gente tem que trazer isso ao público, tem que conscientizar. Porque, assim, realmente, existe aquelas pessoas que têm esse... paradigma, né? O fisiculturismo, o atleta, ele só tá lá porque ele se entupiu de uso de substâncias, né? Muitas pessoas pensam isso. E tem outras pessoas que pensam, não, eu tenho que usar de tudo porque eu quero ser um atleta profissional. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O fisiculturismo, para muitas categorias, inclusive, a gente é das biquínis pequenininhas. Mas se pegar um bodybuilder, um classic, são anos de treino para construir toda aquela massa muscular. Óbvio que se você for só pelo uso de substância, o teu corpo não vai responder para aquela massa muscular, porque você não deu tempo. Muitos atletas chegam no auge depois dos 30 anos. Por quê? Porque tiveram muito tempo para construir aquela massa muscular. Então, existe
dois lados e isso também tem que ser conscientizado para as pessoas, que realmente a gente não deve resumir um esporte a um uso de substância, Sim. porque a conta chega, mais cedo ou mais tarde, a conta chega. E o mais legal é assim, a prova viva, né? Que dá para chegar, né, num troféu, dá para chegar numa competição sem usar substâncias, fazendo o que é o correto para se manter saudável. E é possível. Não precisa usar de outros artifícios para você chegar no que você quer. Exatamente. Hoje a gente já tem bastante, né? Tem os campeonatos de fisiculturismo natural. Não, fisicamente não é o mesmo nível de um campeonato como o Molin. Hoje tem. São bem legais, inclusive já preparei atletas pro fisiculturismo natural. Tem pessoas que realmente eu não abro mão. Eu quero competir não abro mão, não quero tomar nenhuma substância, eu quero competir natural. E os físicos são lindos, incríveis. Que legal. Claro que pra gente chegar nos grandes campeonatos, realmente tem ali alguma substância para manter aquela massa muscular. Só que a substância, ela não tem que ser a base para a preparação daquele atleta. Vai fazer parte da preparação dele? Vai. Seria cínico a gente vir aqui e falar que não. Não, dá para chegar lá num Olímpia, num Ramon sem usar nada. Não tem como. Não tem como. Mas não deve ser o princípio. Ele deve ser... Eu sempre falo que as substâncias anabolizantes, elas são como se fosse um turbo que você coloca num carro. Se você colocar um turbo num carro 1.0, ele não vai correr mais. Você tem que ter motor, e o motor é o músculo. Então, para você primeiro pensar em utilizar, a tua base tem que estar muito bem consolidada. Dieta, treino, estrutura, para daí querer pensar em algo. E assim, é algo para fisiculturista. É besteira das pessoas falarem que... eu vou utilizar... Mas para quê? Porque eu quero ficar bem, porque dezembro tá aí e tal. Você não tá conseguindo fazer o básico. Você não tá conseguindo fazer a tua dieta. Vai atropelar não tudo. Não tá conseguindo fazer um treino decente, não tá fazendo um cardio e acha que usar uma substância que não sabe nem a procedência, que vai usar por conta, sem acompanhamento médico, milagre. vai chegar no verão bem. Não vai, você vai chegar cheio de efeito colateral. Então, a realidade é essa. Deixa eu só ler mais um pouquinho aqui, quer ver? Nossa, nem sei tanta coisa. Espera, deixa eu ver. Giovana, parabéns a Bia e João por serem esses profissionais que trazem qualidade de vida. Estou emocionada com tudo que está sendo falado nesse programa. Francis falando, Robertinho Neto vai apavorar no TIM. Danielo, isso? Betinho é só pintar e colocar nos palcos, tá pronto. Giovana, quem não conhece o fisiculturismo julga erroneamente esse esporte. Geralmente as pessoas julgam sem conhecer, né? Thaís aqui, ó, que depoimento maravilhoso, muito inspirador. Agora vou ver o fisiculturismo com outro olhar. Parabéns pelo parabéns pelo relato, Bia e Dora. Aprendi muito. E realmente, porque são coisas que a gente... Eu já assisti na televisão, já vi, mas nunca tive contato. Então, são coisas que daí, assim... Não adianta eu falar, nossa, que estranho, nossa... Não, eu não sei, não conheço, a gente não sabe como é que é o processo, né? Como que é toda essa história, que é linda, né? De fazer e de treinar e de ir atrás. Então, assim, geralmente a gente só julga... E não tem nem conhecimento do como, por quê, pra quê. Mas você sabe, Vanessa, eu mesma já julguei o fisiculturismo. Quer dizer, nossa, mas pra que tanto músculo? Meu Deus do céu! Pra que a pessoa precisa ficar desse tamanho? A gente conheceu um rapaz que era fisiculturista. Ele era bem baixinho, mas ele era um monstro, assim. Ele era muito grande. E era das nossas relações lá no bairro e tal, né? E ele visitava muito minha sogra e a minha sogra brincava com ele. Mas por que você quer tanto músculo aí? Já se viu, porque você não consegue nem se limpar. Com esse bração aí, como é que você faz isso aqui? Então, eu já julguei. Eu já olhei e disse assim, nossa, mas que coisa mais esquisita. Aí eu comecei a ir com o meu filho. Porque o meu filho é um dos organizadores, né? Ele que monta praticamente toda a estrutura do evento do Muscle Contest. E eu fui algumas vezes com ele, para ver isso. E eu comecei a olhar com outros olhos.
sentada lá, olhando aqueles corpos lá em cima, eu digo, meu Deus, quanto tempo esse ser... Aquilo ali é construído a lágrima, sangue e dor. Sabe? Eu digo, meu Deus, como é que essa pessoa, né, construiu... E você olha assim, quando eles fazem aquelas poses, e você olha assim, músculo por músculo, você diz, meu Deus do céu, o corpo humano é a coisa mais espetacular... Maravilhoso. ...que alguém pode ver. E se você pode ver a musculatura da pessoa daquele jeito... Eu comecei a ficar maravilhada com aquilo. Porque eu sou uma adoradora do ser humano, né? O ser humano, para mim, é a coisa mais incrível que Deus já pôs na face da Terra. E o corpo humano, para mim, é uma coisa, assim, fantástica. É o que há de mais bonito. E eu comecei a olhar de outra forma. As meninas da categoria biquíni, né? Com aqueles músculos, aquelas pernas, Eu digo, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Será que um dia eu fico desse jeito? Acho que eu não fico, né? Não fico mais. E é bacana que cada categoria, ela tem uma estrutura física, né? E existe a linha. Então, cada categoria existe uma linha... que o nosso coach de pose, que é o André Pierin, ele fala assim, o árbitro, ele tem que ver o frame de uma fotografia. Ele tem que ver a sombra daquela categoria. Então, a gente tem agora a Fit Model, uma categoria nova, que ela é aquela modelo Victoria's Secret, bem magrinha, bem slim e com leves definições. A biquíni, que precisa ser olhada e o árbitro ele precisa identificar um X nela, entre ombro, glúteo, cintura bem amarrada, bem fina. A wellness, ele tem que visualizar uma ampulheta. Então, cada categoria, o árbitro ele tem que visualizar aquele frame da linha. E aí, dentro disso, vem o treinamento. Então, não é o mesmo treino para uma biquíni e para uma wellness, né? Dependendo do que ela precisa desenvolver, claro. Mas o treinamento, o músculo que ela precisa desenvolver com maior ênfase é diferente. E isso também tem muito a ver com a estrutura física do atleta. A atleta que nasceu para ser uma fit model, pequenininha, até a própria biquíni, dificilmente ela vai conseguir chegar numa wellness. Ou, às vezes, uma atleta... que tá ali competindo na wellness, ela se encaixaria muito melhor numa biquíni, ou às vezes uma categoria maior, uma figure. Então, a gente sempre fala que não é o atleta que escolhe a categoria, é a categoria que escolhe o atleta. E aí, se você não tem ali uma linha muito próxima à categoria que você quer chegar, vai exigir muito mais treino também, mas é possível. Nossa, que legal. E além de todos os treinos, né? Ainda de dieta, treino e tudo, tem as poses de palco, que é um outro treinamento. Que daí é específico para apresentação. É específico para apresentação. Porque quando você vê uma atleta no palco, aquelas poses que ela faz, o jeito que ela anda, a forma como ela se apresenta, aquilo tudo é treino. Que legal. Porque aquilo é que vai mostrar os músculos. Você vê aquela atleta fora do palco, você não enxerga os mesmos músculos nela que você enxerga quando ela tá no palco. Na pose? Na pose. Porque a pose é que vai intensificar ou vai mostrar mais um músculo. Mais a musculatura, a estrutura muscular daquele atleta. É a pose que monta esse frame. Exatamente. Né? Que é o que o árbitro precisa enxergar. Se a pessoa chegar lá só e parar lá na frente, você não vai ver nada. Mas a hora que ela se posiciona e ela... né? Tanto que você vê os fisiculturistas, os bodybuilders, né? Aqueles grandões, eles têm aquelas... Tem. Né? Aquelas... Acho legal. E isso é que vai mostrar a musculatura. Então, além, né, de eu ter o meu médico, a minha nutricionista, o meu personal training, eu ainda tenho um coach de pose. Uau. Que é o ser humano mais fantástico da face da Terra. É o André Pierinho Pagé. Que assim, a pessoa te conduzir, sabe? Se você olhar as fotos de quando eu comecei a fazer pose, né Bia? Eu tenho essas fotos.
De quando eu comecei a fazer pose. E hoje, no dia que eu subi no palco, e hoje ainda estou um pouco melhor, eu devo essa transformação a esse ser humano incrível que é o Pajé. Ele, inclusive, fez um feito inédito pra gente, que o Brasil não tinha ganhado nenhum Mr. Olímpia na categoria masculina. E ele começou a preparar o Ramon Dino, que é um rapaz do Acre, ano passado. E ano passado, em Las Vegas, o Brasil foi campeão da Classic Physique, que era a categoria do Arnold, né? Uma das categorias... Hoje a mais famosa é o Classic e o Bodybuilder, né? Os dois mais famosos. E o Brasil não tinha nenhum Classic que já tivesse ganhado, e a gente ganhou o título. O título hoje é brasileiro. Que legal. Também por conta do André Perin. Então, eu sempre levo minhas atletas lá pra ele ajustar, porque ele é meu coach, né? Então, eu tenho um carinho gigantesco por ele. Mas... E agora é meu também. Agora é seu também. Ele é quem cuida da minha preparação num todo, quem orienta. Quando eu estou em preparação, a gente perde muita visão de si mesmo, né? Então, ele fala, Bia, a gente vai fazer essa tua fase de booking, eu quero que você monte uma dieta assim. Aí eu monto lá, mando pra ele dá o ok. O treino eu quero que o João monte assim. Então, ele dá esse direcionamento. Aí vários atletas já pediram para ele assumir a preparação, ele fala, não, a Bia já me dá muito trabalho. Então, comigo ele fez todo esse trabalho de coach, devo os meus títulos muito a ele. E hoje, que eu não tô mais competindo, as minhas atletas sempre levam para ele. Ele era árbitro, né? Então, ele passa pro atleta o que o árbitro tá esperando do atleta. Fica muito mais fácil, né? Para preparar dentro do que vai ser analisado, né? E ele te coloca na pose, e ele te corrige, e ele e vão mais uma vez, e faz mais uma vez, e faz mais uma vez, e faz mais uma vez, sabe? Então, a pose é uma coisa que você pratica praticamente todos os dias. Eu pratico a pose todos os dias. Aí tem alguns alongamentos que você tem que fazer por causa de algumas limitações. Ele analisa, ele vê onde é que você tem alguma limitação, por que você não consegue fazer tal coisa, girar o tronco, fazer o... E aí ele passa uns alongamentos para você fazer, um exercício de mobilidade, para você melhorar os seus movimentos no palco. Então, toda essa assessoria que você precisa, e aquela que eu volto a dizer, a gente não é nada sozinho. Não. A gente está sempre precisando um do outro para se aprimorar, para se aperfeiçoar. E vai lá e faz. Escuta o que a pessoa está dizendo e faz. E treina uma, treina duas, 5, 50, 100 vezes. E eu vejo, a Bia acho que vê também, o quanto eu evoluí em termos de pose. Muito. Da primeira vez que eu comecei... Sabe, a Bia também me dá uma porção de dica, porque ela já subiu naquele palco, ela já sabe como é que se posiciona. Ela também me dá as dicas, também me ajuda com isso. Então, é tudo isso. É um processo. Sim. É um processo, assim, que uma coisa depende da outra. E quando você se permite... Vanessa, você tem que se permitir, se entregar para o processo. Se permitir e deixar o processo acontecer, mas tem que deixar acontecer com você dentro. Você tem que estar dentro do processo. Você tem que querer aquilo. Você tem que querer que aquilo funcione. Porque um rapaz me perguntou, Dora, qual foi a primeira mudança que você fez? O rapaz veio fazer um comentário, ele foi lá no particular, mandou uma mensagem para mim. Eu queria saber qual foi a primeira mudança que você fez para você chegar nesse resultado. Eu falei, minha primeira mudança foi a de mentalidade. É que você não muda a mentalidade num ano. Eu tive que acreditar, primeiro, que eu podia, que eu era capaz. E depois eu tive que acreditar nas pessoas envolvidas nesse processo. Que é a minha nutricionista, o meu coach de pose, o meu personal trainer, o meu médico. Porque se você não acreditar nas pessoas que você envolve no processo, esse processo não acontece. E ou você mergulha no processo, de verdade... Ou ele te engole. Ou ele te engole. Você não vai conseguir. Então, em primeiro lugar, tem que mudar mentalidade. Eu posso,
eu consigo, eu vou fazer. Ponto. E aí você tem apoio da família. Pronto, fechou. Não precisa mais nada. Não precisa mais nada. Eu Aí vai sempre embora. digo que as pessoas veem o fisiculturismo como um campeonato de físico, mas ele é muito além disso. O principal é a mudança na mentalidade que ele traz para as pessoas. Hoje, depois de ter competido ali algumas vezes, alguém me fala assim, Bia, você acha que tem alguma coisa que você não vai conseguir fazer? Eu falo, gente, eu já cheguei a tomar 9 litros de água num dia e ficar sem tomar água no dia seguinte. Sem Uau. tomar água. Que é o processo de desidratação do fisiculturismo. Eu já passei 12 dias, 0 carboidrato. Então, assim, ele coloca o teu corpo num limite muito grande, realmente. Que é o limite da fome. Tem 3 pontos ali que o fisiculturismo te coloca. O limite do cansaço do treino, o limite da fome da dieta e o limite da sede na desidratação. Então, são 3 limites muito fortes. Só que nessa fase, você trabalha muito tua cabeça. Muito tua cabeça. Então, hoje não tem nada que eu veja na minha vida que eu não possa conquistar. Seja meu trabalho, um carro, uma casa, uma clínica, uma faculdade nova, né? Que eu fiz, agora terminei minha 2ª faculdade. Todo mundo falando, você é louca de fazer mais uma faculdade com a tua clínica ali. Eu falei, vou fazer mais uma faculdade. Então, hoje não tem nada que me limite. Porque a minha cabeça sabe que eu sou capaz de coisas extremas. Então, as pessoas veem realmente o fisiculturismo como algo que, é só o corpo. Não é só o corpo, gente. A mentalidade que você constrói dentro desse processo, ela Mas é a absurda. mentalidade que você constrói é sobre você mesma, né? Exatamente. Que você sabe que se você conseguiu tomar 9 litros de água num dia e no dia seguinte você não tomou nenhum, E não morreu. o que é que você não pode? fazer. Né? Se você ficou lá... eu nunca passei fome na minha vida. Eu não sentia fome. Tanto que eu comia muito pouco. Aí, de repente, eu estou com a minha dieta reduzida e treinando forte. Você tem que tirar energia e força da alma. Não é você treinando, é o espírito. Sabe? Porque você tá com uma dieta reduzida, no finalzinho, né? Se preparando para o campeonato. Então, reduz bastante a dieta e tal, e aumenta bastante o consumo da água e essas coisas, né? Mas você chega à conclusão de que não tem nada que você não possa. Uau. Por isso que eu disse, você mergulha nesse processo, a tua cabeça... Você vai ver no meu próximo livro, A Minha Mentalidade, o quanto mudou do primeiro livro que você leu. Nesse processo todo aqui. Então, você muda a mentalidade, você muda a forma de ver o mundo. E, principalmente, você muda a forma de você se enxergar. Você muda até a forma do que as pessoas falam sobre você. Porque muitas vezes a gente se abala assim com um comentário que você não vai conseguir, ou pessoa te criticando, ou torcendo contra. Quando você passa por esse processo, você acaba blindando, treinando tanto a tua mente, né? Não é só o corpo, treinando tanto a tua mente. Você já não se afeta mais pelo que as pessoas falam Deixa que de falem, você, né? entendeu? Você sabe aonde você quer chegar, o que você vai fazer para chegar, como você vai chegar, quando você vai chegar. Então, é tudo muito bem esclarecido. E, realmente, você tem que entender também que você pode chegar no dia do campeonato e não ganhar. Acontece. E algumas pessoas acabam se frustrando com o esporte por conta disso. Mas quem realmente entende o processo, sabe que tá propício a ganhar ou não, tem uma mudança de vida num contexto geral muito significativa, que é uma coisa que vale muito a pena, assim. Eu acho que o fisiculturismo, ele é uma terapia. É uma terapia para fortalecimento da mente, realmente. Você muda a mentalidade, você muda a forma de ver o mundo, você muda a forma de ver as pessoas. Porque quando eu tô no meu cardio, que eu faço cardio todo dia, eu tô na esteira e eu tô olhando as pessoas treinando ali na academia. E eu olho para cada uma daquelas pessoas e eu fico pensando assim, eu oro por elas, eu digo que ela consiga, que ela atinja o objetivo. Ela tá aqui se esforçando. Ela tá aqui
se esforçando. Né? Então, que ela consiga aquilo que ela veio buscar aqui na academia. Sabe? Então você começa, porque você sente o processo. Você sentiu a dor do treino, você sentiu a fome, você sentiu o que é você tomar tanta água e no dia seguinte não tomar nada. O que é você querer comer um docinho e você não poder. Você dizer não pro docinho. Tá? Você ir no aniversário do neto e não comer bolo. Uhum. Sabe? O aniversário do meu netinho foi lá em casa. É que eu não comi bolo. Sei que eu tô na fase também. Exato. Sem doce. Para as pessoas elas desenvolverem habilidades, elas precisam treinar habilidades. Não somente física, mas habilidades mentais. E quando a gente passa por tudo isso, né? Você aprende a habilidade da disciplina. Você aprende a habilidade de criar uma rotina. Você aprende a habilidade de dizer não para o seu próprio corpo, porque o nosso corpo pede, né? E eu, como nutricionista, eu escuto muito, assim, os meus pacientes. Mas eu queria muito comer isso. Eu não consigo passar o final de semana sem ingerir bebida alcoólica. Eu não consigo passar um final de semana sem comer doce, ou a semana inteira, todos os dias, comendo um doce. E eu não sou a Nutri que proíbe tudo, não. Eu não, apesar de ser do fisiculturismo, eu não sou a Nutri que faz essas proibições. Porém, eu sempre falo, você está onde você queria chegar? Você está no peso que você queria estar? Ainda não. Então, se você ainda não está, você ainda não pode se permitir. A partir do momento que você começa a bater as suas metas, você sabe que você já tem um autocontrole para lidar com aquilo. Sim. Então, eu vou falar para o meu paciente, olha, realmente, você pode ingerir uma fatia de bolo quando eu tiver certeza que ele não vai comer o bolo inteiro. Mas para isso ele precisa trabalhar a cabeça dele. Sim. E para ele trabalhar a cabeça dele, ele vai ter que dizer não pro próprio corpo. É um aprendizado diário isso. Isso é mudança de mentalidade, né? Sim. Você tem que mudar isso para que você consiga dizer não pro próprio corpo. Senão você não vai quando dizer não. Você só diz sim, mas é só mais um, é só mais um. É só hoje? É só hoje, só por hoje. Olha aqui, ó, deixa eu ver... Clarice Vargas. Muito interessante o tema, o empenho dos envolvidos, em especial o resultado, Dora. Clarice Vargas era a nossa professora? Nossa professora. Eu falei Clarice Vargas, eu lembro. Oi, professora. Olha. Que bom que você tá por aí. Que bom. A Thaís falando aqui que equipe maravilhosa e o Roberto Gandim falando, amo ver minha avó, não é só inspiração para família, sim para muitas outras pessoas. Sempre foi. Esse é meu neto. Sempre foi. Esse é meu neto. Que bom. Gente, eu fiquei maravilhada em conhecer um pouco mais do fisiculturismo. Porque assim, como eu falei, às vezes eu assistia e tal, mas... E tem essas coisas que uma pessoa fala aqui, fala ali do fisiculturismo. E daí quando a gente não conhece, você fica pensando também aquela história. Pra que tanto músculo? Pra que... E assim, conhecer um pouco mais e saber dessa diferença que tem, né, de fisiculturismo, de se tratar de uma forma saudável, né? Da pessoa ter mudança de mentalidade, ter mudança de autoestima e mudança no corpo, é maravilhoso. Então, assim, gostei muito de falar com vocês. Eu quero aqui que vocês deixem o nome das outras pessoas da equipe, que você fale aqui o nome das outras pessoas da equipe. E assim, quem quiser, né, aproveitar e entrar no fisiculturismo, segue a Dora, daí tem todos os contatos, acho que todo mundo tem lá no teu Instagram também, tem o nome de todo mundo, para de repente começar uma nova etapa na vida, porque assim, nunca é tarde. Deixa eu só ver aqui. Vanessa vai no evento, você vai se apaixonar pelo evento. Eu vou. O outro não foi porque tinha aniversário do melhor amigo do meu filho. E eu louca pra ir. Eu falei, gente, como que eu vou e não vou... Falei, não deu. Mas no próximo eu já vou agendar. É 19 de julho. Eu já vou pôr na minha agenda lá e já vou... E já deixando o convite para todo mundo que está acompanhando o podcast, aí, no dia 17, no dia 18 e 19, que vão ser as apresentações, vai ser lá no Parque Barigui. Legal. Então, Curitiba, a gente vai ter esse super evento. Eu sou embaixadora do evento em Curitiba. Então, a gente está numa organização impecável aí. É o maior evento que Curitiba recebe de fisiculturismo. Que legal. Os outros são em São Paulo, né? A Arnold e Olímpia. Esse é o nacional realizado aqui.
Então, são vários atletas. Quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o esporte, acompanhar como que é uma apresentação, porque realmente é muito bonito, né? Quando a gente tá lá vendo, é uma apresentação de arte mesmo, porque os atletas, eles não vão lá e fazem força, não, eles têm toda uma apresentação. Então, é algo que é uma experiência que vale muito a pena, até para quem tem interesse, quem gosta da musculação, nunca foi num campeonato, fica aí o nosso convite para estar lá prestigiando a gente. Que legal. E vai para ver, né, para prestigiar a abertura de uma nova categoria, que vai ser a Bikini Master 70+. Isso aí. Olha. Que abre aí uma possibilidade para mulheres da nossa idade, dos 70+, que quiserem, vem competir comigo. Vamos Olha. lá, vamos subir no palco juntas. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma menina que tá perguntando, Thaís. Não sei se vocês podem responder ou se depois ela entra em Podemos. contato, enfim. Qual que é a média de investimento para participar de competição? Ela já se interessou. Legal. Ela já quer saber como que... Essa pergunta é legal. Não, já como que é para funcionar ali o... Hoje o fisiculturismo ele não é um esporte barato. Essa é a realidade. O atleta ele paga o biquíni, uma média de 600 a R$1.000. O atleta ele paga a pintura do dia, eu acho que tá 200. 400. 400. Agora é nacional, né? A inscrição, como esse eventão nacional, ela é em dólar. Então, ela vai ficar uma inscrição ali na faixa de 850, 900 reais. 950, 950. Depende ali da cotação do dólar. Ele vai ter a filiação, esse acho que é 150 reais, é mais em conta. A sandália, né, que vai estar ali numa faixa de 150, 200 reais. A maquiagem que ela vai fazer no dia, o cabelo. Então, hoje uma competição, ela não é muito barata, né? Mas muitos atletas procuram apoio, procuram patrocínios, Legal. até uma oportunidade para quem tem empresa. O fisiculturismo está crescendo absurdamente. Que legal. Hoje é um dos esportes que mais está em ascensão no Brasil. Então, para as empresas vale a pena patrocinar um atleta, fazer assim, esse apoio, principalmente se for uma empresa da área, porque com certeza vai ter Sim. uma visibilidade muito grande. E o atleta ele já tem tanto esforço, né? E daí ele vai lá e ainda tem esse investimento para realizar esse sonho de subir no palco. Então, quanto mais a gente conseguisse de apoio para o nosso esporte, isso é muito importante para a gente. Interessante. Que bom. Então, se fiquei... Mas vale a pena. Tá? E como eu estava falando no começo, a gente não sobe no palco pelo troféu. A gente sobe no palco para competir com a gente mesmo. A competição é com Acho a que isso gente é o mais mesmo. importante, né? É com a gente mesmo. É a gente que quando você se vê depois nas fotos e nas coisas, você diz assim, mas essa sou eu, mas ainda dá para melhorar. Sempre. E essa competição é a gente com a gente mesmo. Porque quando você está nesse ambiente do fisiculturismo, é muito raro você ver um atleta criticando o outro. Que legal. Né, Bia? A Bia está aqui que pode... Você não vê nesse ambiente um atleta criticando o outro. Então, é um esporte de superação. Porque você tem que superar a si mesmo para um próximo campeonato. Você saber que você tem que melhorar e aonde você tem que melhorar. Tá? Então, é você com você mesmo. Que legal. Não é a visão das outras pessoas. É você com você mesmo. Aí, isso aqui acontece por consequência. O troféu acontece por consequência. Desse esforço, desse trabalho, dessa... Mas um recado que eu deixo aqui. Não desista de você. Mulher 70+, 60+, 50+, seja lá a sua idade. Não desista de você. E não deixe que as pessoas digam para você o que você tem que fazer. Não deixe que decidam por você. Que alguém diga para você, você não pode, a sua idade já não permite, porque pela sua idade você tem que ficar quietinha no seu canto. Olha para você, olha a sua idade. Gente, fique surda para esse tipo de comentário. E não desista de você. Porque no final, é você com você mesma. Ninguém mais vai estar com você no seu final. Então, bora lá, realizar teus sonhos, fazer as coisas que você quer fazer, vai e faz. Porque eu sou a prova viva de que idade é só um número. O resto, você dá a volta por cima e com certeza você conquista. Obrigada. Isso é fato.
Admiro você, você sabe sempre, né? Falo, enfim. Então, assim, gostei muito de conversar com você, aprender um pouco mais sobre fisiculturismo, processo, enfim, toda essa parte. Gostei muito de falar de novo com você, sempre. E uma inspiração sempre, né? Vanessa, eu posso falar uma coisa? Fale. Eu gostaria de citar aqui o nome das pessoas. Por favor. Talvez se você estiver em casa com lápis, anota lá. Vamos começar pela Bianca. Bianca Inglês. Bianca Inglês. Ou a doutora Bia Inglês no Instagram, né? João Paulo Cominho, meu preparador físico, que é um ser humano fantástico. Aprendi a amar o João, porque a gente tá todo dia junto, né, João? O André Pierin, o Pajé, que é o meu coach de pose. Também, se você quiser um apoio. Esse ser humano também é um ser humano fantástico. O meu nutrólogo e oncologista, que é o Dr. Marcelo Ferreira, também, que é uma pessoa incrível, um médico, sabe aquele médico que cuida de você por inteiro? É ele. Você, Vanessa, obrigado por abrir esse espaço aqui pra gente, né? E em especial eu quero mandar um beijo aqui pro meu esposo lindo e maravilhoso, Roberto Gandim Schramme, que é o ser humano mais... Ele tá aqui do lado quietinho, que é o ser humano mais incrível, que é meu amigo, meu melhor amigo e o meu companheiro, meu patrocinador, meu apoiador. E sem ele, nada disso seria possível. Obrigada por vocês nos acompanhar. Gente, muito obrigada, boa noite. Fico emocionada sempre com a Dora aqui. E falando, e realmente, tudo a gente pode fazer na vida. Basta a gente querer ir atrás e querer sofrer, né, as dores do processo. Então, assim, sexta-feira que vem a gente está aqui de novo. Boa noite. Obrigada, meninas. Boa noite. Boa noite.